Fala galera, um prazer tê-los aqui para o terceiro episódio da minha websérie sobre as mudanças climáticas. E desde que começaram os registros, o verão entre 2019 e 2020 na Austrália foi um dos mais devastadores da história do país. As temperaturas médias foram as mais altas já registradas, batendo os 42 graus ainda em dezembro, bem no comecinho do verão. Uma área do tamanho da Coreia do Sul foi queimada e milhares de pessoas tiveram que abandonar as suas casas na noite do Réveillon para poder salvar a própria vida. Esse incêndio gigantesco só terminou em fevereiro de 2020, o que quer dizer que foram 2 meses inteiros de terror, fogo e calor extremo. Sem contar a quantidade de fuligem no ar, dificultando muito a respiração e tornando o trabalho dos bombeiros extremamente desgastante. Nesse mesmo verão, a China também passou por uma situação muito difícil. Só que lá o problema foi o excesso de chuvas e inundações, que foram as maiores já registradas desde 1961. Só para você ter uma ideia, 433 rios ficaram com os níveis muito acima do normal. Cerca de 55 milhões de pessoas foram atingidas e, infelizmente, 150 acabaram morrendo. Algumas áreas importantes para a economia foram alagadas, como por exemplo, a Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Hefei, as terras agrícolas com plantação em Fujian e várias outras áreas espalhadas pelo país. O governo chinês estimou que as perdas econômicas chegaram a quase 21 bilhões de dólares. E é assim que os extremos das mudanças climáticas funcionam. Enquanto alguns lugares estão tendo que lidar com períodos mais longos de seca e fogo, outros têm que lidar com as inundações. Enquanto partes da Ásia estão ficando mais úmidas, a Europa, a América Central e o sudoeste dos Estados Unidos estão ficando mais secos. E essas secas prolongadas fazem com que o ambiente fique perfeito para os grandes incêndios, como esse da Austrália que eu acabei de comentar com você. Com esses exemplos, a gente pode ter uma noção das consequências que as mudanças climáticas estão trazendo para o planeta nesse exato momento. E infelizmente, essas consequências estão se mostrando mais desastrosas do que as previsões mais alarmantes indicavam. E esses casos que eu te falei são só uma parte dos milhares de eventos devastadores espalhados pelo mundo. Como a gente viu nos primeiros vídeos da nossa série, infelizmente ainda falta muito para a gente conseguir controlar a nossa emissão de gases do efeito estufa e frear esse caos. O pior é que mesmo passando por esses eventos extremos, algumas pessoas ainda menosprezam todo o conhecimento que a gente construiu nas últimas décadas sobre as mudanças climáticas. Só que ignorar essas informações não vai barrar a natureza, não vai barrar os oceanos, os ventos, o fogo e todos os eventos climáticos que vão acontecer com maior intensidade nos próximos anos. Na verdade, não só vão acontecer, como já estão acontecendo. A frequência e a intensidade dos incêndios, ela está aumentando com as mudanças climáticas. O chamado clima de incêndio está ficando cada vez mais comum. Esse clima de incêndio, ele é chamado assim porque ele é um período que tem um alto risco de incêndio por causa de uma combinação de altas temperaturas, baixa umidade, baixa precipitação e ventos fortes. O aumento da temperatura global, as ondas de calor mais frequentes e as secas aumentam a probabilidade de incêndios florestais, porque estimulam essas condições
quentes e secas, promovendo o clima de fogo. Inclusive, alguns estudiosos defendem que nós estamos entrando agora na Era do Fogo. Em 2015, Stephen Pine, que é autor de quase 30 livros sobre a história do fogo, cunhou o termo piroceno para definir essa nossa Era do Fogo. E ele afirma que os humanos estão cozinhando o planeta aos poucos. A gente usa o fogo para limpar grandes áreas para que a gente possa caçar, para que a gente possa plantar. A gente usa a combustão para movimentar os veículos. A gente usa a combustão para aquecer as nossas casas. Quando a gente dominou o fogo, a gente caçou, passou a fazer refeições, aí foi cunhar metais e assim por diante. O fogo foi genial na humanidade. Só que o piroceno que nós temos hoje é o fogo destruindo a humanidade. Então, se a gente pega o mega incêndio Austrália 2019-2020, sem precedente. E assim, um incêndio, depois que ele começa, ele é completamente cego. Ele não escolhe o alvo, ele queima o que vier na frente. O mesmo vale para as águas das chuvas fortes ou para o aumento do nível do mar. As águas vão continuar invadindo cidades inteiras. E não importa se os governos dessas cidades neguem as mudanças climáticas ou não. Aliás, falando em água, uma das grandes consequências das mudanças climáticas está relacionada com os oceanos. Eu não sei se você sabe, mas os oceanos absorvem calor. Eles funcionam como uma grande esponja de calor da Terra, porque ele absorve o excesso de energia que está acumulado na atmosfera na forma de calor. E esse excesso de calor está lá na atmosfera, por causa da grande quantidade de gases do efeito estufa que nós emitimos. E desde 1950, mais de 93% desse aquecimento do planeta ficou preso nos oceanos. O pior é que a gente só está começando a entender o que vai acontecer quando todo esse calor começar a ser liberado. De qualquer forma, esse aumento da temperatura dos oceanos está começando a causar vários estragos. Eu não sei se você sabe, mas a água mais quente, ela ocupa um espaço físico bem maior do que a água fria, porque as moléculas de água elas se distanciam mais umas das outras com o aumento da temperatura. E já que os oceanos não podem ir mais para o fundo, eles começam a se espalhar pelas zonas costeiras. E é nessas zonas que estão milhares das cidades mais populosas do mundo, como é o caso da cidade de Tóquio, no Japão. Lá vivem 14 milhões de pessoas e essa cidade já teve que gastar bilhões de dólares com tentativas para conter o avanço do mar. Só que a grande maioria das cidades costeiras do mundo não tem a verba que Tóquio tem para investir nesse tipo de coisa. Isso quer dizer que elas não estão preparadas para receber toda essa água. E como se já não bastasse, o nível dos oceanos está aumentando também por outro motivo. Porque o gelo dos continentes está derretendo e essa água derretida está chegando nos oceanos. Só para você ter uma ideia, a perda da camada de gelo que cobre a Groenlândia aumentou 7 vezes desde 1992. E até 1992, todos os anos derretiam 34 bilhões de toneladas de gelo por lá. Só que em 2016, esse número subiu, sabe para quanto? Para 247 bilhões de toneladas. A quantidade de gelo perdido quase quadruplicou na Antártica. Em 1992, derretia 51 bilhões de toneladas de gelo por ano. Em 2016, esse número foi para 199 bilhões de toneladas. E obviamente que toda essa água derretida vai para os oceanos. E esse excesso de água líquida só tem um lugar para ir, para dentro das regiões costeiras, invadindo cidades, casas, ruas, seguindo o seu fluxo natural. E cá entre nós, é muita água. E vale salientar que boa parte dessa água é o lar de uma boa parte da alimentação humana.
São toneladas e mais toneladas de peixes e algas que são retirados dos mares todos os dias para chegar no prato das pessoas do mundo todo. Só que as mudanças climáticas estão começando a atrapalhar isso também. A nossa produção sem freio de gás carbônico provoca a acidificação dos oceanos. Eles ficam mais ácidos porque quando o excesso de gás carbônico da atmosfera se dissolve nos oceanos, esse excesso reage com as moléculas de água e isso forma o ácido carbônico. O que acontece é que nessa transformação, íons de hidrogênio são liberados e são exatamente eles que deixam a água mais ácida. Além disso, o próprio ácido carbônico reage com o carbonato presente na água e se transforma em bicarbonato. O problema é que os corais usam esse mesmo carbonato que está sendo sequestrado. E sem o carbonato, não tem crescimento dos corais. E sem os corais, não existem os recifes de corais. E apesar desses recifes cobrirem só 1% dos oceanos, 25% de toda a vida marinha depende deles para viver. Então, as nossas ações não estão só expandindo os oceanos, mas também produzindo cemitérios de animais marinhos. Desde a primeira revolução industrial, a gente já aumentou a acidez da superfície do oceano em 30%. E esse número, ele não para de crescer. Além disso, a quantidade enorme de dejetos orgânicos que a gente despeja no mar, ou seja, o famoso esgotão, também ajudam muito nessa acidificação. Esse excesso de matéria orgânica cria uma condição ótima para o crescimento exagerado de algas, que no fim vão morrer, se decompor e liberar ainda mais gás carbônico nas águas, já que nesse processo os decompositores vão quebrando os organismos mortos em moléculas mais simples, como é o caso do gás carbônico. Ainda nesse assunto das águas superficiais, a gente tem que lembrar também das placas de gelos flutuantes, que são super comuns no Polo Ártico. Essas placas derretem durante o verão e congelam durante o inverno. Só que entre os anos de 2010 e 2019, em 8 desses 10 anos, a extensão dessas placas de gelo foi super baixa. Isso significa que esse gelo virou água e que hoje em dia tem muito menos água coberta por gelo do que existia no passado. Inclusive, hoje já existem rotas de navios que navegam só pelo Oceano Ártico, facilitando o comércio entre a Rússia, a China, o Canadá e os Estados Unidos. Essas rotas eram impossíveis no passado porque o gelo cobria praticamente tudo. E um outro detalhe do gelo marinho do Ártico é que ele antes tinha até 5 metros de espessura, porque ele durava de um ano para outro, e gelo marinho velho ia aumentando a espessura. Por isso os russos, os alemães, os americanos têm navios quebra-gelo gigantes para romper gelo marinho de até 5 metros. Esses quebra-gelo hoje já não são mais tão úteis, porque o gelo marinho está ficando fino. Eu não sei se você sabe, mas quando os raios de sol batem na Terra, uma parte deles é refletida de volta para o espaço. E as superfícies claras, elas refletem bem mais do que as superfícies escuras. Esse efeito é chamado de albedo. Por isso que é muito mais fácil você tomar um torrão do sol cercado de areia branca na praia do que em outros locais, porque todo aquele branco está refletindo os raios de volta para você. A mesma coisa acontece com os oceanos. A parte congelada deles, que é branca, reflete bem mais luz solar. E o derretimento dessas áreas faz com que o oceano fique com grandes áreas escuras, que não refletem tanto a luz do sol quanto o gelo que é branco. Então podemos dizer que o oceano aberto, ele tem um albedo mais baixo que o gelo. Ele reflete menos luz e por isso mais calor é absorvido pelos oceanos. E aí, conforme o calor vai sendo absorvido pelos oceanos, ele vai começando a derreter ainda mais o gelo. E quanto mais gelo derrete, mais calor o oceano absorve. Você percebe que isso nunca vai ter fim?
é o que a gente chama de efeito de feedback positivo. Um feedback positivo significa que um determinado acontecimento vai desencadear outros eventos que têm como resultado o aumento do efeito do primeiro. É como uma bola de neve, que vai aumentando, aumentando sem parar. O gelo branco que mandava muito calor para fora da Terra, refletia muito calor, derrete. A região fica mais escura, absorve mais calor, derrete ainda mais, fica mais escura, absorve mais calor. Isso é feedback positivo. Então, quando o gelo dos continentes derrete, também acontece isso, porque a superfície da Terra não congelada reflete bem menos luz do que uma superfície branca congelada. Imagina uma montanha coberta por gelo e esse gelo derrete. Aí a montanha fica coberta por uma terra marrom. Vai refletir bem menos, não vai? Outro exemplo de feedback positivo é a relação entre a temperatura da água e a quantidade de gás carbônico. A capacidade que a água tem de manter uma certa quantidade de gás carbônico dissolvido é em função da sua temperatura. Então, quanto menor a temperatura, maior a quantidade de gás carbônico que ela suporta. Com o aumento da temperatura, a capacidade do oceano de retirar o gás carbônico da atmosfera diminui. Esse gás carbônico fica na atmosfera aumentando o efeito estufa, deixando o mundo ainda mais quente. Entendeu a pira? Se o mundo está mais quente, os oceanos ficam mais quentes também. E aí que está um exemplo de um ciclo de feedback positivo. Essas águas com maior temperatura também dificultam a formação do gelo no Ártico, aumentando ainda mais a área de mar aberto. E aí já viu, né? O aquecimento só vai aumentando. Eu não sei se você lembra, mas a gente viu no vídeo 2 que o vapor de água na atmosfera é um grande responsável pela retenção de calor. Não sei se você já percebeu como fica abafado antes de cair um grande temporal. É justamente por causa da alta quantidade de água na atmosfera. O vapor de água forma as nuvens e o feedback positivo pode atuar também nessa produção de nuvens. Por quê? Quanto mais quente, maior a evaporação de água e, consequentemente, maior a produção de nuvens. E quanto mais nuvens na atmosfera, maior a retenção de calor. É um ciclo sem fim. O efeito de aquecimento no planeta causado pelas nuvens é maior que o resfriamento. E por isso, o aumento do número de nuvens também acelera o aquecimento global. E como se já não bastasse, essas nuvens, uma hora ou outra, elas podem ficar supersaturadas e despencar na forma de chuvas torrenciais. De acordo com um estudo da NASA de 2018, as tempestades extremas se formam com temperaturas de superfície de oceano maiores do que 28 graus. Os pesquisadores também estimaram que a cada 1 grau de aumento na temperatura da água, a chance de tempestades aumenta em 21%. Em fevereiro de 2020, São Paulo viu a maior quantidade de chuva acumulada em 24 horas no mês de fevereiro desde 1983. Foi a segunda maior chuva nesse mês na capital desde 1943, quando começaram essas medições. Então a gente já sabe que as chances disso acontecer aumentam pra caramba caso a água do mar aqueça, que é justamente o que está acontecendo por causa dos gases do efeito estufa. Outros eventos ligados ao aumento da temperatura dos oceanos são os furacões, que apesar de não estarem aumentando em número nos últimos anos, eles estão aumentando em poder destrutivo, com um número maior de furacões de categoria 4 ou 5, que são as mais devastadoras. Um exemplo é o furacão Maria, de categoria 5, que em 2017 atingiu Porto Rico em cheio. E além de ter matado mais de 3.000 pessoas, foi o furacão que deu o terceiro maior prejuízo financeiro da história dos Estados Unidos. Sim, dos Estados Unidos.
Porto Rico é um território não incorporado americano e os cidadãos porto-riquenhos, eles são americanos. O governo dos Estados Unidos gastou a nota nessa recuperação, mas ainda assim Porto Rico sofre com as consequências do furacão Maria até hoje e está na luta ainda para se reconstruir. E o pior é que Porto Rico sozinho produz menos de 0,01% do gás carbônico emitido em todo o mundo. É extremamente injusto um local que emite tão pouco gás sofrer consequências tão pesadas assim. As consequências do nosso progresso desenfreado são assustadoras. E ainda tem mais. Conforme o tempo passa, a gente não está só produzindo mais gases do efeito estufa, a gente também está aumentando o tamanho das nossas cidades e a área coberta por asfalto, que não deixam justamente a água passar. Então já sabe, né? As fortes chuvas vão chegar, a água vai chegar, não vai ter para onde ir. E as inundações vão aumentar no mundo todo como resultado do aumento das chuvas fortes por conta do aquecimento global. Várias cidades costeiras já estão tomando providências para lidar com essas situações nos próximos 20 ou 30 anos. Um exemplo é Boston, nos Estados Unidos, que está elevando o nível de suas ruas e exigindo que os novos condomínios tenham barreiras contra as ondas. Só que essa mudança estrutural, ela é tão gigantesca e custa tão caro que muitas cidades não vão ter grana suficiente para realizar essas grandes obras. Em cerca de 1.000 a 1.500 anos, o nível do mar subirá 3 metros. Até o final do século, o nível do mar subirá entre 55 centímetros e 85 centímetros na costa brasileira. E também as tempestades mais intensas sobre os oceanos que já vêm ocorrendo, elas geram ressacas cada vez mais fortes. É o que nós já estamos observando globalmente em toda a costa brasileira. O Brasil tem 8.500 quilômetros de costa e essas ressacas muito fortes causam enorme erosão e já vem destruindo inúmeras praias, inclusive chegando até em áreas urbanas de cidades costeiras. Em 2040, se a gente não tiver sucesso, muitos lugares do Brasil vão se tornar inabitáveis. Então, não pense que é porque você está aqui no Brasil, abençoado por Deus, que não vai sofrer os efeitos dessas mudanças, porque elas já chegaram. E no próximo vídeo, a gente vai conversar sobre como o Brasil está sendo afetado e qual a sua importância dentro desse processo todo. Maravilha? Te vejo no próximo episódio da série. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau.